Nessa videoaula corrigiremos nossa última atividade abordando equações logarítmicas. A primeira questão: determine o conjunto de solução da equação que tem logaritmo de x ao quadrado menos x na base 12 igual a 1. Bem, nós já sabemos que toda equação logarítmica, quando eu for resolver, eu tenho que primeiro testar a condição de existência do logaritmando. Então esse logaritmando, que é x ao quadrado menos x, ele tem que ser maior do que zero. Como aí nós temos uma inequação do segundo grau, você resolve a equação do segundo grau, x ao quadrado menos x igual a zero. Resolvendo, a gente encontra como raízes o 0 e o 1. Quando eu resolvo a equação do segundo grau, é que eu faço o estudo do sinal da parábola. Como essa parábola tem concavidade para cima, então se as raízes são 0 e 1, a solução da inequação, x ao quadrado menos x maior do que zero, ela vai ser x menor do que zero ou x maior do que 1. Bem, assim então nós temos o seguinte: tome aqui a equação logarítmica que nós temos. Pela definição de logaritmo, então 12 elevado a 1 será x ao quadrado menos x. Como 12 elevado a 1 dá 12, então 12 é x ao quadrado menos x. Joga tudo para o começo e igual a zero. Então seria menos x ao quadrado mais x mais 12 igual a zero. Troca o sinal de todo mundo. Então a gente chega que x ao quadrado menos x menos 12 é igual a zero. Chegamos na equação do segundo grau. Essa equação do segundo grau, se vocês resolverem ela, resolva aí utilizando delta e bhaskara, a gente vai encontrar como raízes menos 3 e 4. Bem, se eu tenho como raiz menos 3 e 4, as duas soluções elas satisfazem a condição de existência. Porque a condição de existência diz que o x tem que ser menor do que zero ou x maior do que 1. O menos 3 é menor do que zero, o 4 é maior do que 1. Então, se as duas soluções satisfazem a condição de existência, então nós temos que o conjunto de solução ele é formado pelos elementos menos 3 e 4. A segunda questão: resolva a equação logaritmo de menos x ao quadrado mais 5x na base 4 igual ao logaritmo de 6 na base 4. Bem, primeiro então, pela condição de existência do logaritmando, nós temos que o menos x ao quadrado mais 5x tem que ser maior do que zero. Bem, resolvendo então esta inequação do segundo grau, eu resolvo a equação do segundo grau, menos x ao quadrado mais 5x igual a zero. A gente resolvendo ela por delta e bhaskara, nós encontramos como soluções 0 e 5, ok? E aí, como nós temos uma parábola de concavidade para baixo, a solução da inequação menos x ao quadrado mais 5x maior do que zero, ela vai estar no intervalo entre 0 e 5. Então você tem, pela condição de existência, que 0 é menor do que x, que é menor do que 5. Resolvendo então agora a nossa equação logarítmica, como nós temos dos dois lados da igualdade logaritmo de mesma base, a gente pode cortar os logaritmos e igualar os logaritmandos. Então fica menos x ao quadrado mais 5x igual a 6. Joga tudo para o começo igual a zero. Então menos x ao quadrado mais 5x menos 6 igual a zero. Troca o sinal de todo mundo. Com isso então, x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Chegamos na equação do segundo grau. Resolvendo esta equação do segundo grau por delta e bhaskara, a gente encontra x igual a 2 e x igual a 3. E aí percebam que essas duas soluções elas satisfazem a condição de existência do logaritmo. Porque pela condição de existência, o x teria que estar entre o 0 e o 5. E nós sabemos que o 2 e o 3 estão realmente entre o 0 e o 5. Então o conjunto de solução na segunda questão, formado pelos elementos 2 e 3. A terceira questão da FAAP de São Paulo. Determine y se o logaritmo do logaritmo de y na base 3, esse logaritmo na base 25, é igual a 1 sobre 2. Bem, nós temos um logaritmo dentro de outro logaritmo. O que você vai fazer aí? Você vai avaliar a condição de existência e vai aplicar a definição de logaritmo para resolver. Então, pela condição de existência, o y, que ele é um logaritmando, ele tem que ser maior do que zero.
Bem, se o y tem que ser maior do que zero, por outro lado, resolvendo então o logaritmo, né? Na verdade, ainda da condição de existência, vamos lembrar que o logaritmo de y na base 3, ele é um logaritmando do logaritmo na base 25. Então, como o logaritmo de y na base 3 também é um logaritmando, ele também tem que ser maior do que zero. Bem, o que você faz então agora? Para que você tenha o seu intervalo, né, de solução, então se eu sei que o logaritmo de y na base 3 é maior do que zero, então a gente pode escrever que o y ele é maior do que 3 elevado a zero. Bem, se o y ele é maior do que 3 elevado a zero, como 3 elevado a zero é 1, então o y é maior do que 1. Bem, eu tenho que y é maior do que zero, eu tenho que y é maior do que 1. Nós temos que fazer a interseção desses intervalos. Fazendo a interseção desses intervalos, nós teremos o y maior do que 1. Bem, agora sim, então, resolvendo a equação logarítmica, nós temos então essa equação aqui, o logaritmo na base 25 do logaritmo na base 3 de y igual a 1 sobre 2. Aplicando a definição de logaritmo ao logaritmo de base 25, nós teremos então que 25 elevado a 1 sobre 2 é igual ao logaritmo de y na base 3. Bem, 25 elevado a 1 sobre 2, essa potência 1 sobre 2 é uma raiz quadrada. Então você pega a raiz quadrada de 25 é igual ao logaritmo de y na base 3. Bem, a raiz quadrada de 25 é 5. Mais ou menos 5, na verdade, né? Nós sabemos que todo número possui duas raízes quadradas. Então, mais ou menos 5 é igual ao logaritmo de y na base 3. Finalmente, aplicando a definição de logaritmo, eu vou aplicar agora, inicialmente eu só inverti, né? Então, logaritmo de y na base 3 igual a mais ou menos 5. Então, agora sim, pela definição de logaritmo, o y ele vai ser 3 elevado a mais ou menos 5. Porque você vai pegar o logaritmando e igualar a base elevado ao valor do logaritmo. Bem, se o y é igual a 3 elevado a mais ou menos 5, para y igual a 3 elevado a 5, já que 3 elevado a 5 é 243, então o y é igual a 243. Por outro lado, para y igual a 3 elevado a menos 5, vamos lembrar então da seguinte solução. 3 elevado a menos 5 é 1 sobre 3 elevado a 5. Para a gente poder tirar o sinal de menos do expoente, coloca 1 sobre aquela potência. Bem, 1 sobre 3 elevado a 5. Como 3 elevado a 5 ele vale 243, então o y é 1 sobre 243. Bem, encontramos duas soluções, 1 sobre 243 e 243. O que você vai perceber? A solução 1 sobre 243 não satisfaz a condição de existência do logaritmando. Porque fazendo a interseção da condição de existência dos logaritmandos, a gente concluiu que o y tem que ser maior do que 1. E 1 sobre 243 não é maior do que 1. Desse modo, então, a única solução que satisfaz é 243. Então, o conjunto de solução formado pelo elemento 243. A quarta questão. Resolva a equação logaritmo de 2x menos 1 na base 3x mais 2 igual a 1. O que nós vamos fazer? Inicialmente, fazer a condição de existência, inicialmente do logaritmando. O 2x menos 1 tem que ser maior do que 0. Então, daqui a gente conclui que o 2x tem que ser maior do que 1. Passa agora o 2 dividindo, então o x é maior do que 1 sobre 2. Agora, para a condição de existência da base, nós vamos ter que 3x mais 2 tem que ser maior do que 0. Então, 3x é maior do que menos 2. Logo, x é maior do que menos 2 sobre 3. Além disso, nós sabemos que a base ela tem que ser diferente de 1. Então, 3x mais 2 diferente de 1. O 3x tem que ser diferente de 1 menos 2. Logo, o 3x tem que ser diferente de menos 1. Isso quer dizer que o x tem que ser diferente de menos 1 sobre 3. Bem, nós encontramos três condições. X maior do que 1 sobre 2, x maior do que menos 2 terços e x diferente de 1 terço negativo. Fazendo a interseção dessas três soluções,
nós teremos então x maior do que 1 sobre 2. Porque todo número que é maior do que 1 sobre 2 é maior do que menos 2 terços e é diferente de menos 1 terço. Bem, então nós devemos encontrar um x maior do que 1 sobre 2. Resolvendo então agora a nossa equação logarítmica, nós vamos pegar então a base 3x mais 2 elevado a 1 é igual ao logaritmando, que é 2x menos 1. 3x mais 2 elevado a 1 dá 3x mais 2, isso é igual a 2x menos 1. Faça a letra de um lado, número do outro, então 3x menos 2x é igual a menos 1 menos 2. 3x menos 2x dá 1x, igual menos 1 com menos 2 dá menos 3, ou seja, x igual a menos 3. Mas observem que o menos 3 ele não satisfaz a condição de existência do logaritmando e do logaritmo em si, né? Pela condição de existência do logaritmando e da base, o x tem que ser maior do que 1 sobre 2. E nós sabemos que menos 3 não é maior do que 1 sobre 2. Desse modo, então, o conjunto de solução na quarta questão ele é vazio. Quinta questão. Determine o conjunto de solução das equações seguintes. O item A eu tenho o logaritmo de x na base 3, esse logaritmo ao quadrado, menos 6 vezes o logaritmo de x na base 3, mais 9 igual a 0. Bem, inicialmente pela condição de existência, o logaritmando que é x tem que ser maior do que 0. Além disso, nós vamos ter o seguinte. Se nós temos aí essa expressão, né, essa equação logarítmica, dá para eu reescrever essa equação logarítmica da seguinte maneira. Eu posso colocar esse expoente 2 fora do parêntese, então vai ficar o logaritmo de x na base 3, tudo isso ao quadrado, menos 6 vezes o logaritmo de x na base 3, mais 9. E agora eu faço uma troca de variáveis. Eu vou dizer que y é igual ao logaritmo de x na base 3. Com isso, então, trocando o logaritmo de x na base 3 por y, isso vai ficar y ao quadrado menos 6 vezes o y mais 9 igual a 0. Então, isso é y ao quadrado menos 6y mais 9 igual a 0. Bem, nessa equação do segundo grau, resolvendo então ela, se vocês resolverem por delta e bhaskara, vocês vão encontrar o y igual a 3. Se o y é igual a 3, lembremos que o y ele é o logaritmo de x na base 3. Então, com isso, nós estamos dizendo que o logaritmo de x na base 3 é igual a 3. Pela definição, então, de logaritmo, nós teremos que a base 3 elevado a 3 é igual ao logaritmando x. Como 3 elevado a 3 é 27, então 27 é igual a x, ou seja, x é igual a 27. Bem, se x é igual a 27, vamos observar que o 27 é maior do que 0, então ele satisfaz a condição de existência do logaritmando. Por isso, o conjunto de solução, no item A, 27. O item B, nós temos o logaritmo decimal de x menos 3 ao quadrado, menos o logaritmo decimal de x menos 3 igual a 0. Vamos fazer de maneira idêntica ao exemplo anterior. Iniciar pela condição de existência do logaritmando. Esse logaritmando x menos 3 tem que ser maior do que 0. Daí eu concluo que o x tem que ser maior do que 3. Agora a gente vai reescrever essa equação logarítmica. Como é que eu vou reescrever? Eu vou simplesmente pegar esse quadrado, colocar fora. Então vai ficar o logaritmo decimal de x menos 3, tudo isso ao quadrado, menos o logaritmo decimal de x menos 3 igual a 0. Bem, dessa forma o que a gente faz? Vamos fazer a troca de variáveis. A gente vai dizer que y é igual ao logaritmo decimal de x menos 3. Desse modo, então, fazendo essa troca de variáveis, onde tiver logaritmo decimal de x menos 3, eu coloco o y. Daí fica y ao quadrado menos y igual a 0. Ou seja, reescrevendo sem um parêntese, y ao quadrado menos y igual a 0. Resolva esta equação do segundo grau, lembrando que é por delta e bhaskara, e aí nós vamos encontrar y igual a 0 ou y igual a 1. Bem, mas vamos destrocar a variável, né? Como nós sabemos que o y ele é o logaritmo de x menos 3 na base 10,
Para y igual a zero, nós teremos então que zero é igual ao logaritmo de x menos 3 na base 10. Então você pega a base 10 elevada a zero é igual a x menos 3. 10 elevado a zero dá 1, então 1 é igual a x menos 3, ou seja, o x menos 3 é igual a 1, só invertendo, né? Então o x ele vai ser 1 mais 3, ou seja, o x é 4. Então, da primeira solução, a gente encontra x igual a 4. Por outro lado, vamos lembrar que o y também pode ser 1. Sendo y igual a 1, e lembrando que y é o logaritmo de x menos 3 na base 10, então 1 é igual ao logaritmo de x menos 3 na base 10. Pela definição de logaritmo, então 10 elevado a 1 é igual a x menos 3. 10 elevado a 1 é 10, então 10 é igual a x menos 3. Portanto, x menos 3 igual a 10, logo x é 10 mais 3. Portanto, x é 13. Bem, o que eu percebo? Da condição de existência do logaritmando, o x tem que ser maior do que 3. Nós encontramos 4 e 13. Essas duas soluções, elas satisfazem a condição de existência. Então, aí nós temos conjunto solução 4 e 3. Com isso, a gente finaliza a correção dessa atividade, onde nós encerramos, através dela, o nosso estudo das equações logarítmicas.